Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre um tema um pouco sensível, vamos dizer assim. Eu vou falar sobre uma técnica que ela gera muita estranheza nas pessoas, principalmente nas pessoas mais religiosas. Comumente, quem é católico, quem é evangélico, tende a ter uma maior estranheza com essa técnica específica que eu vou falar hoje. Então, assim, como eu vou falar de técnica, esse vídeo naturalmente vai ser um pouco mais técnico, mas vou tentar falar do jeito mais simples possível para trazer a maior clareza para você que não tem profundidade de conhecimento no yoga, tá bom? O que acontece? Eu estou falando do Puja, que é uma técnica de retribuição energética. Como que acontece o Puja? De forma tradicional dentro do yoga. Ele é feito em 4 partes. Você faz esse puja ofertando energia para, na primeira parte, para o local em que você está praticando, depois para o instrutor que está ministrando aquela prática para você. Se você estivesse fazendo uma aula comigo, seria para mim. Depois, você oferece essa energia para o sistematizador daquele tipo de yoga. No caso do Swastika Yoga que eu ensino, seria para o De Rose. E por último, você faz um puja ao criador do yoga, que seria Shiva. Então, você vai subindo, digamos assim, em grau hierárquico, né? Você vai subindo até as origens do yoga para fazer o seu puja. O que você mentaliza? Você mentaliza coisas boas. Geralmente na forma de luz, de diversas cores, mas o instrutor pode conduzir o puja como ele achar melhor, mas sempre você vai mentalizar algo de bom, alguma conexão com nessas 4 partes: local de prática, instrutor, sistematizador e criador do yoga. E onde é que vem a confusão? Na hora da ideia de fazer um puja a Shiva, tá? Por que eu estou falando isso para você? De onde surgiu a ideia de fazer este vídeo? Na semana passada, eu estava conversando com uma aluna da comunidade Sattva e, e ela veio comentar comigo que ela já praticava yoga há mais ou menos um ano, ou pelo menos ela tentava praticar yoga, entre idas e vindas, sem muita disciplina, mas ela estava tentando, estava buscando, tinha um ano. E nessa conversa com ela veio me falar que, dentro dessas indas e vindas, ela teve uma experiência desconfortável. Ela se sentia de fora ali do grupinho do yoga, porque na hora que ia fazer esse puja, na prática, ela se sentia desconfortável. Ela é evangélica, e aí ela estava ali de olho fechado, o instrutor falando para mentalizar uns negócios ali para Shiva e tal, que seria o criador do yoga, e ela ficava assim: oh meu Deus, desculpa aqui, eu não tô adorando esse Shiva não e tal, e ela ficava desconfortável com essa situação. Diria até que ela foi uma exceção, que apesar desse desconforto, ela não desistiu do yoga. Conheço várias histórias de pessoas que desistem da prática, que acham que o yoga é um negócio, sei lá, pecaminoso, um negócio que não deve se fazer porque você tem religião. Várias pessoas, já ouvi várias histórias de pessoas que têm aversão ao yoga por causa disso. Então, eu quero hoje tentar esclarecer para você o porquê que você não precisa ter esse receio e como resolver isso na hora de fazer sua prática, tá bom? Com absoluto, total respeito à sua religião. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá. Até vou mandar esse vídeo para esta aluna, porque eu dei uma breve explicação para ela na conversa em ocasião, mas hoje eu vou poder destrinchar um pouquinho mais isso aqui. Como eu disse, vai ser uma conversa um pouco técnica, mas vou tentar colocar na linguagem mais simples possível. Para isso eu vou usar esse esqueminha aqui para vocês. Então a gente vai falar sobre 4 coisas. Primeiro, eu quero falar sobre as linhagens do yoga. Depois a gente vai falar sobre a prática completa, sobre a função do puja, que seria essa técnica de retribuição energética, essa técnica de gratidão, podemos dizer assim.
E por último, como fazer o puja sem interferir na sua religião. Então, primeiro, as linhagens. Vamos começar por aí. As 4 linhagens de yoga. O que acontece? O yoga, ele é uma filosofia prática, tá bom? Então, o que isso significa? Isso significa que yoga é quando tu senta a bundinha ali no EVA e pratica. Daí você fica em pé, você faz asana, respiratório, meditação, puja, enfim. Sentar e fazer. Isso que é uma filosofia prática, tá? É uma coisa que você pratica, uma coisa que você faz, que você age. Quando a gente fala filosofia, nós estamos dizendo que é alguma coisa que te conduz em direção ao conhecimento. Tá? Isso que é uma filosofia. É algo que te conduz em direção a conhecer a verdade, a esclarecer as ideias da sua cabeça, a conhecer o funcionamento do mundo. Então, perceba, yoga é uma filosofia prática. Ponto. Isso quer dizer que o yoga se propõe a, através de técnicas, asanas, pranayamas, meditação, mudras, pujas, enfim, através de técnicas, de coisas que você senta e faz, através daquilo você é capaz de compreender cada vez mais a verdade como ela é. Tudo que extrapola isto, a gente já está saindo do universo do yoga. Tá? A gente já não é mais yoga. E o que acontece? Existem várias linhagens de yoga que tem um viés, que tem uma explicação dos efeitos da prática que é um pouco espiritual, que beira uma religião. E detalhe, esse é o tipo de yoga mais recente, mais moderno. Então essa modalidade, ela é mais conhecida atualmente. Os tipos de yoga que não fazem essa conexão com espiritualidade, com religiosidade, que não tem esse viés um pouco sobrenatural que lembra uma religião, esses tipos de yoga eles são mais antigos e muitas vezes menos conhecidos. Tá? Por quê? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se você pega aí o Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, existe um Ashtanga Yoga antigo e existe um Ashtanga Yoga mais moderno. Eu não sei te falar, porque eu não pratico, eu não conheço, tá? Não sei te falar se o Ashtanga Yoga é mais moderno, se ele tem esse viés mais espiritualista, tá? Não sei mesmo. Mas o Ashtanga Yoga antigo lá atrás, ele era repressor, isso eu sei por estudo. Então ele era repressor no sentido de te direcionar ao absoluto celibato. Tu não podia nem pensar na coisa, hein? E hoje em dia tem um monte de gente praticando Ashtanga Yoga. Eles fazem celibato? Duvido muito. Isso quer dizer que eles estão fazendo errado? Não. Quer dizer que é um yoga que ele foi evoluindo, ele foi mudando, ele foi se transformando ao longo do tempo, ele foi se adaptando à nossa vida moderna, e isso fez com que ele se afastasse de algumas coisas das suas raízes. Isso é um processo natural, tá bom? Eu estou falando do Ashtanga Yoga porque me veio aqui a cabeça agora. Mas é uma coisa comum que acontece com várias modalidades. A coisa vai se moldando ao que é hoje em dia a sociedade atual, a mente atual que nós temos, tá? Então, por isso mesmo, isso é mais um agravante que faz com que muitas modalidades de yoga pareçam espirituais e tenham uma lembrança de religião, mesmo não sendo. Essas linhagens que têm esse cunho, elas são linhagens de yoga que estão associadas a uma filosofia teórica, tá? Chamada de Vedanta. Por outro lado, isso aqui é mais moderno, tá? Vou colocar entre parênteses, isso aqui é mais moderno. Por outro lado, nós temos uma outra linhagem chamada Samkhya, que é mais ancestral, mais antigo. Ancestral fica um termo difícil. Antigo, pronto. Então, veja só. Para você formar uma linhagem de yoga, eu preciso pegar o yoga, que é uma filosofia prática, certo? Vamos recordar disso. Filosofia prática. Só tem uma na nossa conversa. O yoga. Então você pega uma filosofia prática e você associa essa filosofia prática a uma filosofia teórica.
sendo que você tem duas opções, o Vedanta e o Samkhya. Além de associar o yoga a uma filosofia teórica, o que é essa filosofia teórica? Vamos lá, vamos esclarecer isso. Lembra que o yoga é a prática, é sentar e fazer. Sentou e fez, você vai começar a perceber efeitos da prática. Ao começar a perceber efeitos da prática, você precisa explicar isso. Quando você começa a explicar isso, quando você começa a criar teorias sobre o que você está vivenciando na sua prática de yoga, você extrapolou o que é o yoga, que é prático. Você está agora teorizando sobre o que está acontecendo na sua prática. Para fazer isso, o yoga precisa se associar a uma filosofia teórica. São elas o Vedanta e o Sankhya. Obviamente, sendo o yoga algo da cultura hindu, nós estamos associando também com filosofias teóricas da mesma cultura, tá? É o natural, né? É o esperado, vamos dizer assim. Barba tá rebelde. E além disso, nós precisamos associar o yoga a uma filosofia comportamental. Veja só, o yoga é uma filosofia prática, sentar e praticar, sentar e fazer as técnicas. Quantas vezes você já viu pessoas dizendo, inclusive eu, que, nossa, eu fiz yoga e mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas. Mudou a relação com a minha esposa, mudou a relação com o meu marido, mudou o meu desempenho no trabalho. Agora eu sou uma pessoa melhor e por aí vai. Quando a gente pega tudo isso, são coisas que estão mudando no seu comportamento, nos seus hábitos, no seu dia a dia, na sua rotina, etc. Tudo isso extrapola o sentar a bunda no EVA e praticar. Ou seja, tudo isso extrapola o que é prático da filosofia do yoga propriamente. Então o yoga precisa se associar com uma outra filosofia que te conduza ao comportamento ideal. Tipo, tá, eu pratiquei, eu me senti bem. Como que eu mantenho esse bem-estar na minha vida cotidiana? Aí vem a filosofia comportamental. Quais são elas? Nós temos a Brahmacharya e nós temos a filosofia Tantra. Calma, não se desespere. Ninguém sabe o que é Tantra, te falaram muita bobagem a respeito desse termo, tá bom? Segura que eu vou lançar luz sobre esse termo. Então, o que acontece? O Brahmacharya, ele é uma filosofia que é patriarcal, antissensorial e repressora. Deu exemplo. Yoga de Patanjali, Ashtanga Yoga antigo, lá do século 3 a.C., tá? Este Ashtanga Yantra, ele era Brahmacharya. Como sendo Brahmacharya, ele falava que você precisava ser completamente celibatário, ou seja, tu tem que reprimir o seu impulso mais primitivo, que é o impulso sexual. Ele tem que ser reprimido, você não pode fazer isso, tá? Você não pode sequer pensar nisso. Isso é uma filosofia Brahmacharya, isso é uma filosofia repressora antissensorial. Você não pode sentir essa vontade que você está pensando em sentir. Não deve, reprime esse desejo dentro de você. Essa é a ideia do Brahmacharya. Já o Tantra, ele é uma filosofia matriarcal, sensorial e desrepressora. Escrevi rápido. Desrepressora, tá? Vou pegar de novo o tema sexualidade, porque é onde as pessoas se perdem absolutamente a respeito do Tantra. Sexualmente falando, o que o Tantra preconizaria? Liberdade. Você é livre para exercer a sua sexualidade como você quiser. E as pessoas confundem isso com bagunça. Perceba, você é livre para você exercer a sua sexualidade como você quiser. Inclusive, se você desejar, você é livre para não exercê-la. Se você está em um círculo onde você é julgado, você é reprimido, você é
chacotado porque você, por exemplo, escolheu casar-se virgem, seria o caso de uma pessoa que é bastante devota, bastante religiosa, se isso é motivo de piada, esses que fazem piadas com você, eles são brahmacharya, eles são repressores, porque eles estão julgando a sua escolha, eles estão julgando a sua forma de enxergar a coisa. Eles estão reprimindo aquilo que você quer fazer da sua vida. Por mais que eles não respeitem esse celibato, tá? Perceba, em relação a comportamento. A vida sexual é apenas uma parte do comportamento, mas não é um todo. Já o tântrico, a pessoa que tem um comportamento desrepressor, que tem um comportamento sensorial, ela concede a você a liberdade de fazer o que você quiser. E ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser também. E ponto. Isso é ser sensorial e isso é ser desrepressor, tá? As pessoas têm uma visão muito equivocada dessa filosofia antiquíssima que é o Tantra. É uma filosofia comportamental das mais antigas, um patrimônio cultural ali na Índia. Mas não é nada do que você está imaginando, tá bom? Não vou me alongar demais nesse assunto, porque, enfim, a gente se perderia aqui. Mas entenda que essa coisa de Brahmacharya e Tantra, ela está presente em várias e várias coisas da nossa vida. Por exemplo, se você tem uma empresa com uma hierarquia muito bem estabelecida, o superior, o chefe, o supervisor, o gerente, o funcionário, o trabalhador, enfim, essa hierarquia muito bem estabelecida, essa coisa de alguém manda e o outro obedece, isso é uma estrutura patriarcal, isso é uma estrutura repressora. Uma estrutura que hoje em dia até tem sido um pouco mais comum, uma estrutura de cooperação, uma estrutura de relação de pariedade, de ajuda mútua, é uma estrutura sensorial, desrepressora. Seria uma estrutura do Tantra. Numa relação marido e esposa, se eu sou o homem que manda nessa casa aqui e você, mulher, tem que cozinhar para mim. Se essa relação, ela é brahmacharya, ela é patriarcal, ela é repressora. Mas, se a mulher é que manda nessa casa aqui, ela é que cozinha, ela que trabalha fora, e homem, quando eu chegar aqui eu quero que a comida seja pronta para mim. Essa relação também é brahmacharya, ela também é patriarcal, ela também é repressora, ela é hierarquizada. Quando você tem um relacionamento afetivo onde os dois têm planos juntos, processos juntos, cuidam das coisas juntos, se ajudam, se cooperam, estão o tempo todo pensando um no outro em como vocês podem crescer e evoluir juntos, essa relação não é hierarquizada, ela é pareada. Elas são duas pessoas caminhando juntas, lado a lado. Isso é uma relação tântrica. Perceba, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com sensibilidade no seu comportamento. Sensibilidade de ver o outro com vontade de ajudar, com vontade de acolher, com vontade de progredir lado a lado, tá bom? Então, por que eu disse tudo isso? Para você entender que se eu pegar um yoga que ele seja Vedanta, e nesse yoga existir a técnica do puja, vai parecer religião. Mas se eu pego um yoga, como o yoga que eu ensino, que é o Swastika Yoga, que ele é Samkhya, e no caso ele também é Tantra, esse tipo de yoga, ele vai ser um yoga que vai ter uma visão naturalista. Eu não falei o que é o Samkhya, né? O Samkhya é uma visão naturalista das coisas, uma visão de que a natureza tem as suas leis, tem as suas regras, e a gente vive segundo elas. Então, se eu pegar esse livro aqui e soltar ele, ele cai. Por quê? Porque existe a lei da gravidade, é uma lei da natureza. Existe isso e você tem que lidar com isso, tem que lidar com essa gravidade. Ponto. Simples assim. Agora, se fosse numa visão Vedanta, eu pego esse livro e eu solto ele. Opa, por que esse livro caiu? Porque os deuses quiseram que ele caísse. Porque existe o deus da gravidade. E por aí vai. Seria a diferença entre Tantra entre Vedanta e Samkhya é que o Vedanta vai sempre atribuir causas sobrenaturais aos efeitos que estão diante de você. E o Samkhya sempre vai atribuir causas sobrenaturais àquilo que você está vendo de efeito na sua prática de yoga. Ok? Confundiu ou não?
Vedanta é sobrenatural. Samkhya, natural. Então, se eu faço o asana assim, gera um fluxo sanguíneo para tal centro de força e isso me gera um efeito emocional. Ponto. É isso. Esse é o resultado. Por isso que funciona. Para o Vedanta, você faz o asana assim e você se conectou com o Deus X. E esse Deus abençoou você e agora você tem esse efeito nas suas emoções, tá? Gente, tô falando de um jeito super simplificado, tá bom? Não se ofenda. Mas, caso você seja Vedanta, não sei. Mas eu estou simplificando bastante só para você ver que a distinção, a diferença entre uma coisa e outra. Dito tudo isso, você entendeu que podem existir óticas diferentes sobre o Puja, porque tem jeitos diferentes de você observar o yoga. Chegamos então ao segundo ponto, que é a prática completa. Por que eu vou falar disso? Bem brevemente, senão o vídeo vai ficar gigantesco. A prática completa. O que acontece? Quando a gente pensa na prática completa do yoga que eu ensino, que é o Swastika Yoga, você tem 8 tipos de técnicas, sendo que, não vou aprofundar demais, o primeiro tipo de técnica é o Mudra, o segundo tipo de técnica é o Puja. Depois você tem Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, falta um I aqui, e Samyama. Isso aqui é a prática completa do Swastika Yoga, tá bom? Então, nosso carinho aqui de estudo é esse aqui. Eu só queria te mostrar essa estrutura para você entender onde está o Puja na prática. Então, está lá no comecinho da prática, e ele é feito com uma saudação prévia. Ele é feito como um exercício de gratidão que antecipa a própria vivência da prática. É como se você estivesse agradecendo antes mesmo de receber. E esse agradecer, ele tem um objetivo na prática, que é fazer fluir a energia, tá? Então, quando eu faço puja ao local de práticas, eu estou projetando a minha melhor energia para esse ambiente, para me conectar com uma vibração daquilo que eu tenho de melhor, para que esse ambiente seja como um escudo protetor para manter a melhor vibração possível, para a minha prática ter o melhor efeito possível. Seria mais ou menos isso, colocando num jeito bem simples, bem simplificado, mas que te ajuda a entender. Quando eu faço puja ao instrutor, eu estou ofertando a melhor energia possível. Já estou misturando, tá? Estou falando da prática completa e da função do puja. Então, quando eu faço puja ao instrutor, eu estou oferecendo, mentalizando coisas boas para o instrutor, porque ele é a pessoa que neste momento está me concedendo o conhecimento do yoga. Esse cara que está diante de mim dando essa aula, seja online ou presencial, um dia ele esteve aqui, um dia ele foi aluno, e ele superou as dificuldades que eu também estou passando, e ele se tornou um ser humano melhor através disso aqui que eu estou fazendo agora. E ele quis ensinar isso para mais pessoas. Então, entenda, quando você faz o puja para o instrutor, você não está fazendo puja para o André. Você está fazendo puja para a figura que tem a nobre missão de te ensinar. É isso, é para essa figura, é para o professor, é para ele que você está exercendo a gratidão. Talvez você tenha passado por isso na sua infância. Na escola, você tinha lá 2 professores e um professor você adorava, o outro professor você odiava. Aquele instrutor que você adorava, acho que não precisa mais do nosso esquema. As coisas vão fluir legal aqui agora. Aquele professor que você não gostava, tu tirava notas ruins. Tudo que ele falava você não entendia. A matéria que ele ensinava não fazia sentido. Às vezes você tinha 2 professores que ensinavam a mesma matéria. 2 professores de matemática, áreas diferentes, beleza. Aquele professor que você não gostava, tu não conseguia aprender as coisas com ele. Aquele que você gostava, fluía fácil. Você entendia tudo. Até as coisas mais difíceis que ele ensinava para você era muito óbvio. E talvez um dia, no dia dos professores, você foi lá e você deu algo para ele. Você deu... Tem aquela coisa bem tradicional do presentear com a maçã o professor, né? Coisa de desenho animado, de filme. Esse presentear com a maçã o professor, isso é um puja. Você está ofertando algo para o professor, você está ofertando algo físico nesse caso, né? A maçã. Na prática do yoga, a gente não vai parar a prática do yoga para tu
pegar uma maçã e mandar para mim. Ainda mais se está praticando online. Vai demorar um tempão para chegar. Você vai ter que ir no correio. Então, a gente faz isso através de mentalização. Então, você mentaliza coisas boas para o instrutor. Por quê? Porque ao projetar coisas boas para ele, você está se conectando com ele e tudo que ele te ensinar vai ser mais palatável, vai ser mais fácil de você assimilar, porque você se identifica com ele, porque você quer o bem dele. Depois, na mesma ideia, você faz para o sistematizador do yoga que você pratica. No meu caso, professor De Rose é quem sistematizou o Swastika Yoga. Para outros tipos de yoga, seria para outros professores. De Rose é aquele cara, é aquele cara que dedicou a sua vida ao resgate de toda essa modalidade que você está fazendo aqui. Então, se o De Rose não tivesse organizado essa prática e ensinado, eu mesmo aprendi muita coisa com o próprio De Rose. Fiz inúmeros cursos com ele. Então, se ele não tivesse se dado a uma vida inteira de entrega de trabalho em prol do yoga, o instrutor não estaria aqui te ensinando, você não estaria aqui aprendendo. Percebe por que você deve, o motivo, a razão pela qual você deve nutrir essa gratidão? Porque quando você nutre essa gratidão, você está nutrindo uma gratidão de que, cara, isso aqui que eu estou fazendo é legal, eu gosto, isso aqui me faz bem. E eu estou aqui fazendo isso graças ao André que está aqui me dando essa aula, graças ao De Rose que ensinou o André, que organizou o yoga e que eu estou podendo aqui aprender e fazer. Então, por isso que você mentaliza coisas boas. Por quê? Porque quando você mentaliza coisas boas para ele, é a mesma coisa. Você se conecta com essa sabedoria, com esse conhecimento ancestral que existe por trás do que você está praticando, que é o yoga. Perceba, eu estou falando simplesmente de uma relação aprendiz-professor, em diferentes níveis, em diferentes escalas, tá? Essa é a função do Puja. E por último, a gente chega no Puja Shiva. É aqui que a confusão acontece. É aqui que eu quero dedicar um pouco mais de tempo para te esclarecer. Quando você faz o seu Puja ao instrutor, de certa forma, você quer angariar a evolução que o instrutor teve praticando yoga. Ele já foi uma pessoa, vamos colocar com bastante aspas, ele já foi uma pessoa menos evoluída, vai? Bastante aspas, vamos simplificar. E ele já passou por dificuldades, ele conseguiu superá-las e se tornar um ser humano melhor. Você que está aqui praticando, você também quer. Digo mais, se você não quiser ser um ser humano melhor, se você não quiser enxergar o yoga como uma filosofia para mudar a sua vida, para mudar o seu comportamento, para mudar os seus hábitos, você provavelmente nem vai gostar de mim como professor. Por quê? Porque você não se conecta com o que eu ensino, você não se conecta do jeito que eu ensino. Você pode achar um outro professor do mesmo tipo de yoga que você vai se conectar instantaneamente. E com ele você quer praticar e comigo você não vai querer. E vice-versa. Se você gosta da minha proposta, você vai querer fazer comigo. Mesmo tendo N instrutores de yoga no mundo, ensinando modalidades diferentes ou iguais, você vai querer fazer comigo. Por quê? Porque você se conectou comigo. É puja. Só de você ter esse sentimento dentro de você, isso já é um puja, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Para você entender que o puja não é algo místico, não é algo religioso, não é algo que está além do seu dia a dia, além do seu comum. Você cultivou isso com professores na escola, você pode estar cultivando isso agora enquanto me assiste. Puja é isso. E quando você faz o Puja Shiva, qual que é a intenção? Vamos lá, vamos entender o objetivo para que eu possa te orientar como fazer isso com absoluto respeito à sua religião. Quando você faz o Puja Shiva, você não está fazendo puja, você não está adorando, você não está devotando a sua atenção e a sua admiração a um Deus. Vamos voltar na nossa estrutura rapidamente? Se você praticasse um yoga que fosse Vedanta, ele veria Shiva como um deus. Se você praticar um yoga que tem raízes Samkhya, que é de uma linhagem Samkhya, ele vê Shiva como uma pessoa. Dentro da visão Samkhya, Shiva, eu estou olhando porque está aqui, ó. Tá aqui a figurinha.
Dentro do Samkhya, Shiva nada mais é do que um ser mitológico que teria sido o primeiro praticante de yoga. Nada mais. É só isso. Esse primeiro praticante se chamou Shiva? Tenho certeza que não. Esse primeiro praticante, quando praticou, ele chamou aquilo que ele fez de yoga? Também tenho certeza que não. Quando você vê a história do yoga, ele não tinha nome. Demorou muito para ele ter esse nome, tá? Mas muito mesmo, muitos anos. Fala-se que o yoga tem mais de 5.000 anos de história. Você só vai ver esse nome fazendo referência àquilo já há acho que uns 2 ou 3 mil anos atrás no máximo. Não me recordo a data exata. Mas assim, é recente dentro da história do yoga. Então você pode imaginar que o yoga no passado, lá nos primórdios, ele simplesmente era a forma como uma sociedade se comportava e agia e praticava e fazia suas coisas no dia a dia. Simples assim. Por isso essa profunda conexão entre yoga e natureza. Então, inclusive nos primórdios, lá nas civilizações mais antigas, onde você encontra vestígios da existência do yoga, você não encontra templos, você não encontra cruz, você não encontra nada que remeta à religião. Inclusive, no sânscrito, que é a língua morta da Índia, igual é o latim para nós, no sânscrito não existe uma palavra que designe religião. Não tem uma palavra para isso. Estou dizendo isso para quê? Para você perceber como que religião, a ideia de religião institucionalizada, ela não existe na origem do yoga, tá? Então, quando você faz o seu puja a Shiva, você está simplesmente prestando uma homenagem a um mito, um ser mitológico, ou seja, um ser de faz de conta, que serve como símbolo para você imaginar um primeiro praticante de yoga. E quando você pensa no primeiro praticante, você se conecta com toda essa ancestralidade, você gera uma admiração por essa figura e você quer ser um pouco como ela, tá? No sentido de ser um praticante, ser disciplinado e buscar toda a transformação que o yoga proporciona, que é o estado de libertação, de expansão de consciência, etc. Dito isso, vamos para a nossa dica final. Como que você vai fazer o puja com absoluto respeito à sua individualidade, à sua crença religiosa? Eu falei exatamente isso para esta aluna. Você não precisa fazer puja a Shiva. Por quê? O mais importante é você estar fazendo uma reverência a uma figura de absoluta admiração para que você queira ser como ela. Então, na hora da sua prática, inclusive eu induzo a prática aqui na comunidade Sattva. Inclusive, se você quiser conhecer a comunidade Sattva, o link está na descrição. Então, lá na comunidade Sattva, inclusive as aulas práticas semanais ficam disponíveis aqui no YouTube por um tempo. Você vai ver uma aula ou outra que eu vou induzir o puja. E eu vou induzir certinho, como manda o script, como eu aprendi, tá? Mas, o que eu acho que você, que é um religioso, deveria fazer e não se sente confortável com o puja? Na hora de fazer o puja Shiva, você vai fazer o puja à pessoa mais digna da sua admiração que você conhece. Se você é cristão, seja católico ou evangélico, essa pessoa é Jesus Cristo. Faça o seu puja a Jesus Cristo. Imagine a figura dele, devote a ele todo o seu carinho, todo o seu afeto, toda a sua gratidão e conecte-se com ele. Tá tudo bem. Porque o mais importante dentro do puja é esse estado de entrega, é esse estado de você oferecer sem nada esperar em troca, é esse estado de admiração, de gratidão pelo que está diante de você. A gratidão pelo instrutor, eu acho que é simples de você ter. Pelo sistematizador, também. O fato de estar praticando já alimenta isso. Shiva é que bagunça o rolê. Então, tira ele da jogada. Ele não vai ficar ofendido, não. Tá tudo bem. Na hora de fazer o puja a ele, faça o seu puja a Jesus Cristo. Faça o seu puja a essa figura que é da sua religião e é absolutamente digna da sua admiração. E você, acredito eu, que se você é religioso, se você se incomoda com isso, você provavelmente gostaria sim de ser um pouco mais parecido com Jesus Cristo. Então vai lá e faz essa reverência a ele dentro da sua prática de yoga. André, você está descaracterizando o yoga.
Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que é uma adaptação muito digna de se fazer, porque eu estou adaptando o yoga, que é uma filosofia incrível, maravilhosa, a qual eu devoto a minha vida, estudo, pratico, ensino todo santo dia. Mas eu também entendo que nós somos cristãos, a maior parte, mesmo que você não tenha religião, você está no Brasil, você é cristão, de cultura que seja. E é muito mais fácil a gente pegar as coisas e trazer para o nosso universo, para o nosso ponto de vista cristão, do que querer entender e enfiar a goela abaixo um entendimento hindu de um negócio que pra gente não faz sentido, nunca vai fazer. Por mais que eu estude, eu nunca vou conseguir olhar para Shiva com a mesma devoção que um hindu olha. Isso é impossível para mim, porque ele está imerso na cultura. Eu não. Eu vejo o mundo de um jeito completamente diferente dele. Então, me arrisco em dizer que se eu faço puja a Jesus Cristo ao invés de fazer o puja a Shiva, me arrisco a dizer que eu estou muito mais perto de sentir, de gerar dentro de mim um sentimento mais parecido daquele que o hindu tem ao fazer puja a Shiva. Não estou falando de religião, não estou falando do hinduísmo com religião, estou falando como cultura. É muito mais fácil eu alimentar uma admiração correspondente àquela que o hindu tem a Shiva, é muito mais fácil eu despertar isso dentro de mim, fazendo a minha devoção a Jesus Cristo, porque é uma figura da minha cultura, é uma figura da minha ancestralidade. Você não tem religião? Seu pai deve ter, sua avó deve ter, sua bisavó deve ter. Você deve ter crescido vendo uns quadros na parede com imagem da Santa Ceia, com imagem de Jesus Cristo, com imagem da coroa de espinhos. Você deve ter ido na missa alguma vez na sua vida, ou então você foi num culto, ou então você foi, enfim, em qualquer outra instituição religiosa, você esteve lá, em algum momento da sua vida, eu tenho certeza. Você viu essa figura, você tem algum sentimento por ela, você tem alguma familiaridade por ela. E assim eu encerro esse vídeo. É uma busca até um pouco antiga que eu tenho, eu já documentei isso aqui para vocês no YouTube, ela não parou, ela não acabou, mas essa busca de a gente tem que ser devoto para praticar yoga. Devoto no sentido de que se você quer praticar yoga, você quer aprofundar o seu estado de consciência, viver em estado de união. Yoga é união. É você conhecer a sua essência e saber que essa essência que está aqui dentro habita dentro de todas as outras criaturas. E ao mergulhar para dentro, eu percebo que eu estou conectado com o todo. Cara, olha só que coisa bonita. A isto, o yoga mesmo, que é prático, ele não dá nome. Ele só fala para você fazer as técnicas e você vai conseguir alcançar, perceber isso aqui dentro de você, tá? Se a gente fosse para uma cultura cristã, provavelmente o nome disso é Deus. O Deus está dentro de você, não tá? Todos nós temos um pouco dele dentro de nós. É ele que dá a vida. E então perceba que é muito viável a gente conseguir enxergar o yoga, que é uma filosofia fantástica, com os olhos da nossa cultura. Eu acho que se torna até mais eficiente. Mas eu acho, é um achismo, é uma opinião, é uma coisa da minha cabeça que eu tenho experimentado, tenho tentado encontrar eco nessa ideia. E é isso, agora eu já estou divagando, porque o vídeo já foi, não? É isso. Caraca, ficou gigante. Se você teve a paciência de assistir até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você achou. E, cara, se tu assistiu um vídeo de quase 40 minutos meu, você já devia estar inscrito no canal. Fala sério, né? É isso. A gente se vê numa próxima. Até lá.